Vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 1. O texto diz que no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus e todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João, e este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio testificar da luz, a saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina todo homem. O Verbo estava no mundo e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para aqueles que eram seus e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e nós vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. Amém? Esse texto fala sobre os filhos de Deus, né? O texto fala sobre a encarnação do Verbo, e o Verbo é o Filho que se fez carne, é o Deus Filho. E no princípio era o Verbo, né? E rejeitado por muitos, mas todo aquele que o recebeu em seu coração, a este, o Filho deu-lhe o poder de ser transformado, de ser feito Filho de Deus. Os filhos de Deus não nascem de homem, não nascem nem da vontade do homem, mas os filhos de Deus nascem de Deus, né? Então, a gente inicia colocando uma questão. Quem são os filhos de Deus? Né? Quem são? Se você for analisar numa perspectiva da criação, os animais seriam filhos de Deus, quer dizer, criados por Deus. E muito mais ainda poderíamos falar de todo homem, de toda mulher. E isso é corriqueiro, isso se fala no meio das pessoas, que todo homem é filho de Deus, né? Existe até o dito popular que diz: eu também sou filho de Deus, né? Mas quando a gente começa a tratar essa questão na ótica, na perspectiva bíblica, teológica, você vai ver que nem todos, infelizmente, né? Infelizmente, nem todos se tornam filhos de Deus, porque nem todos recebem Jesus efetivamente no seu coração. A Bíblia diz que somente aqueles que o recebem
E esse receber não é simplesmente uma manifestação declaratória de repetir uma oração, de repetir as palavras de um pastor ou de um evangelista, né? Receber Jesus no coração efetivamente traz consequências importantes, significantes na vida desta pessoa. E nós podemos seguramente dizer que filho de Deus não é sinônimo para crente. Muito embora, entendo eu, que a grande maioria esmagadora dos crentes são filhos de Deus, mas não é sinônimo. Porque crente é uma palavra muito relativa. Durante muito tempo, os crentes, eles eram um termo designativo para referir-se a uma determinada tipo de igreja, ou um determinado tipo de igreja. Então, por exemplo, um segmento mais conservador ou histórico, dentro do contexto evangélico, não era visto como crente. Os crentes eram especificamente um tipo, né, de igreja, com um certo tipo de traje, com um certo tipo de roupa, de forma de se arrumar, né? Depois, esse termo foi se ampliando e até um tempo atrás, e hoje acredito, né, muitos se dizem crentes, que não fazem parte daquelas igrejas mais conservadoras ou radicais com relação a usos e costumes, mas durante muito tempo foi assim, né? Mas mesmo assim, independentemente de qual seja o segmento evangélico, nós não podemos dizer que filho de Deus seja um sinônimo para crente, nem para evangélico, né? Existe muita coisa, está acontecendo muita coisa no meio evangélico, muita coisa que descredencia essas pessoas, do meu entendimento, que praticam algumas coisas dentro do meio evangélico, que se dizem evangélicas, mas eu acho que desqualifica, ou pelo menos não está mostrando o fruto a respeito do qual Jesus fez menção, que nós devemos conhecer as pessoas como as árvores, pelo fruto, né? Filho de Deus não pode ser, muito menos ainda, servir de sinônimo para religioso, né? Porque alguém pode até achar, não dentro do meio evangélico, que o fato de ser religioso implica que ele é um filho de Deus, né? Mas o texto deixa claro que os filhos de Deus, eles são aquelas pessoas que nascem, né? E aí, justamente para derrubar a ideia, especialmente das pessoas que acham que todas as pessoas, por serem ser humano, são filhos de Deus. Porque ele está dizendo que esses que se tornaram filhos de Deus, eles não nasceram, não tiveram nascimento de homem. Não é esse nascimento que o coloca como filho de Deus. Não é pelo fato de ser um homem, de ser um ser humano, né? Não nasceram da vontade, não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, mas nasceram de Deus, né? Então, são os nascidos de Deus. Estes são os filhos de Deus, né? O próprio João, quando escreve a sua primeira carta, no capítulo 3, e no versículo 7, ele diz assim: filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus, todo aquele que é gerado em Deus, todo aquele que é filho de Deus, não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando porque é nascido
de Deus. Né? Porque é nascido de Deus. Então nem todos são nascidos de Deus. Pelo texto a gente conclui claramente, nem todos nascem de Deus. Muito embora Deus é o Criador de todas as coisas, mas as coisas se multiplicam, as coisas se reproduzem. Né? Agora, ser nascido de Deus, ser gerado em Deus, é isso que faz e qualifica uma pessoa ser um filho de Deus, trazer em si a natureza divina. Né? Ele diz que permanece nele a semente divina. Né? Nós somos gerados em Deus, nós trazemos uma nova natureza. Ainda temos a velha natureza, por isso a luta interior que se trava até o momento em que o Senhor vier nos buscar. Né? Existe essa luta porque nós temos a antiga, a velha natureza, mas nós temos uma nova natureza e que Deus nos abençoe no sentido que ela sempre vença, que a gente possa fazer a vontade do Espírito e não a vontade da carne. Né? Então, os filhos de Deus, eles trazem a natureza divina. João disse que trazem a semente divina dentro de si. Né? Na perspectiva da criação inicial, quando Deus cria o homem, o objetivo de Deus era que o homem, a sua criação, manifestasse a imagem dele na terra. Então, Deus quer um representante, Deus quer um ser semelhante a ele na terra, para dominar a terra, para dominar a criação, para dominar as criaturas, para dominar os animais, a natureza. Então Deus coloca algo ou alguém na terra e gera essa pessoa que manifeste a sua imagem. E a sua imagem não evidentemente está se referindo aqui ao corpo físico, porque Deus é espírito, mas ao seu caráter. Então, o primeiro homem gerado por Deus, o propósito de Deus é que ele manifeste o caráter do Criador, o seu caráter, o caráter de Deus na terra. Evidentemente, nós conhecemos a história da intromissão do mal, né, dos efeitos nefásticos sobre a natureza humana, sobre o homem, né, e o pecado começa a fazer parte do ser humano. Ele é introduzido, de alguma forma o pecado passa a fazer parte, não como prática, mas como força, né, como algo que o contamina. E essa contaminação, ela é propagada no momento, no processo de reproduzir-se. Então, a pessoa que nasce, ela já nasce e traz em si essa semente que foi adquirida no Éden. Né? Então, o processo de Deus de regenerá-lo, de gerá-lo novamente, de criá-lo mais uma vez, não pela vontade do homem e não através da carne e do sangue, mas pela vontade de Deus e no Espírito, é colocar nele novamente esse caráter e que ele possa reproduzir a imagem de Deus na terra. Então, o Filho de Deus, longe de ser somente a criatura de Deus, mas ele, acima de tudo, ele reflete a glória de Deus, ele reflete o caráter de Deus, ele traz em si o caráter de Cristo. O apóstolo Paulo, quando escreve a sua única carta aos Romanos, e ele, no capítulo 8 e no versículo 29, ele falando sobre esse ponto, ele diz: porque a aqueles que de antemão Deus conheceu, também a estes o predestinou para terem a forma, para serem conformes à imagem de seu Filho, para terem a imagem, para serem conformes, para trazerem o caráter, né? Para trazer essa imagem do Filho, de tal maneira que o Filho se torne o primogênito entre muitos irmãos. Então, Romanos 8, 29, Deus está dizendo que o propósito de Deus foi predestinar pessoas, salvar essas pessoas, transformar essas pessoas de tal maneira
que elas tragam em si a imagem do Filho, que é a imagem do Pai, que é a imagem de Deus. Então, quando Deus no Éden diz, façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança, né, nós podemos dizer que em Cristo esse projeto ele se refaz, porque ele, de certa forma, ele é prejudicado pela intromissão do pecado, mas em Cristo ele é refeito, né? Por isso que a Bíblia diz que para este fim, para esse propósito, se manifestou o Filho de Deus. Se manifestou como? Para este propósito, com esse objetivo, o Verbo, que é o Deus Filho, encarna, se manifesta aqui, é a encarnação. Vem a este mundo e morre na cruz para transformar, através da salvação, aqueles que antes viviam escravos do pecado, agora possam trazer dentro de si a natureza do Filho. Tornarem-se semelhantes ao Filho, né? Serem conformes à imagem do Filho. Então aí Deus retoma o seu projeto inicial de fazer o homem conforme a sua imagem e semelhança. E a pergunta que nós fazemos é se nós conscientemente temos manifestado que imagem, né? Nós temos manifestado a imagem da glória deste mundo. Nós estamos manifestando e estamos adquirindo, assumindo um perfil valorizado pelo mundo, elogiado pelo mundo, né? Buscado pelo mundo, ou nós temos de alguma forma manifestado a imagem da glória do unigênito de Deus, né? O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e nós vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai, né? Que imagem nós temos manifestado? Evidentemente nós sabemos que estamos num processo, os irmãos sabem, nós não somos nem estamos totalmente aperfeiçoados, né? Se estivéssemos totalmente aperfeiçoados, seríamos perfeitos, mas nós não somos perfeitos. Estamos em processo de aperfeiçoamento. E nesse processo de aperfeiçoamento, isso implica em nós assumirmos, pela graça de Deus, a condição de manifestar características do caráter, né? Aspectos do caráter de Cristo. Sermos semelhantes a Ele, não propriamente por uma questão de esforço ou de empenho, mas por uma questão de transformação, de ação divina, de milagre, de transformação. Porque, acima de tudo, o Evangelho, a salvação em Cristo, é um ato de milagre, de transformar, né? O primeiro milagre de Cristo, narrado no Evangelho de João, é a transformação de água em vinho, que é o grande milagre que Ele faz em nossas vidas. A Bíblia diz que quem está em Cristo, nova criatura é, eis que as coisas velhas são passadas e tudo se fez novo. Nova criatura, né? Então, este é o grande sinal dos filhos de Deus, trazerem a imagem, assumirem o caráter do unigênito de Deus, do Filho de Deus. E como é que na prática a gente vê isso? Nós poderíamos falar muitas coisas, mas eu gostaria de falar, se o tempo me for possível, basicamente em 3 coisas. A primeira coisa, como filhos de Deus e como semelhantes ao unigênito de Deus, é que devemos na nossa vida prática amar como Ele amou. Nós não podemos dizer, professar que somos como Ele, que fomos feitos, segundo a perspectiva bíblica, né, semelhantes a Ele, mas vivemos de maneira diferente. De maneira que não condizente com o caráter dele. E o caráter de Deus é amor.
A Bíblia diz que Deus não tem amor. A Bíblia não diz, olha, Deus ama, Deus tem... A Bíblia diz que Deus é amor. E essa é a grande característica que nós vemos em Cristo. A sua grande obra na cruz foi eminentemente uma obra também de obediência ao Pai, mas um ato, uma obra de amor. A entrega do Pai, entregando o Filho ao mundo, é o maior ato de amor. A Bíblia diz que Deus amou de tal maneira que deu o seu único Filho. Então, quando nós falamos em caráter de Deus e quando falamos em caráter de Cristo, nós não podemos pensar, em primeiro lugar, em outra coisa, senão o amor de Deus, o amor de Cristo. A Bíblia diz em João capítulo 15 que o Pai amou o Filho e assim o Filho nos amou. Pai, assim como tu me amaste, eu os amei. E da mesma forma como Cristo nos amou, nós devemos amar os outros. Nós devemos amar o próximo. Quem é o mais próximo? O mais próximo é o cônjuge. O mais próximo, até mais do que os filhos, é o cônjuge. Então, a ênfase, a ordem, mais do que conselho, de que a Bíblia nos dá, é de que devemos amar o próximo. Então, se amamos o próximo, nós manifestamos o caráter de Cristo, porque Cristo amou. E nós devemos amar como Ele nos amou. E devemos amar o próximo. O apóstolo Paulo, quando escreve a sua carta aos Efésios, diz que o marido, ele deve amar a esposa como Cristo amou a igreja. Não é isso? É a semelhança. Não é próximo. Não é parecido, mas deve amar como Cristo amou a igreja. A ponto de dar a sua vida pela própria igreja. E muitas vezes a gente não tem nem sequer essa manifestação de amor, amor no sentido de realmente se doar, de ceder. Não estou falando do amor, o amor de homem e mulher, o amor da intimidade. Eu estou falando do amor no sentido de se dar, de se entregar, de ceder, de perder pelo outro, por causa do outro, em favor do outro, para beneficiar o outro, para alegrar o outro. Então, em primeiro lugar, aonde nós vamos manifestar esse amor em casa, com a esposa, com os filhos, com os pais, mas não somente com os de casa. A Bíblia nos recomenda a nós amarmos os da igreja, as pessoas da igreja, e não somente aqueles que são bons, mas aqueles que são pesados, aqueles que requerem de nós paciência. A Bíblia diz em Efésios 4:1 que nós devemos amar uns aos outros em amor, suportando-vos uns aos outros em amor. Esse é o texto. A palavra suportar aqui não é dar suporte, no sentido de dar auxílio. Suportando é tendo paciência. Então, o amor, ele se dá no lar, ele se dá na igreja, mas na igreja não só aqueles que nos são agradáveis. Quem me é agradável, quem é bom para comigo, quem gosta de mim. Então, acredito que nesse caso é mais fácil a gente ceder, a gente ajudar, a gente fazer coisas por essa pessoa, mesmo que nos custe alguma coisa. Mas aos pesados, nós devemos amar os pesados, aqueles que nos pesam, aqueles que muitas vezes nos incomodam, e isso dentro do contexto da igreja acontece. Mas o amor, ele se estende para fora da igreja. O amor, ele se estende
no contexto social, de trabalho, e mais ainda, a Bíblia diz que nós devemos amar os nossos inimigos. Então, esse amor é o amor, esse é o amor de Deus. É o amor que estende e vai e se manifesta até a quem, de repente, no nosso conceito, no conceito de alguém, não seria merecedor. Então, é um amor que mescla, que traz em si um aspecto de misericórdia. Talvez no fundo a pessoa não merecesse, mas porque, como Cristo agiu assim conosco, porque também não éramos merecedores da sua salvação, do seu perdão, e Ele nos amou primeiro, então nós devemos amar em casa, na igreja e fora da igreja. Dentro da igreja, os pesados, e fora da igreja, os nossos inimigos. Não devemos somente amar como Ele amou, mas nós devemos servir como Ele serviu. Toda a sua vida e obra de Cristo refletem a sua condição de servo. Servir, acima de tudo, cumprindo a vontade de Deus. Servir é fazer a vontade, e no caso, em primeiro lugar, fazer a vontade do Pai. Fazer a vontade do Pai. O apóstolo Paulo, quando escreve a sua carta aos Filipenses, ele nos fala sobre o grande exemplo que Cristo nos deixa, na condição de servo, de servir, de fazer não a sua vontade, mas a vontade do Pai. Diz o texto que nós devemos ter em nós o mesmo sentimento que houve também em Cristo, pois Ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes se esvaziou, assumindo forma de servo, tornando-se em semelhança de homem, reconhecido em figura humana. Assim mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo o nome. Então, o exemplo de serviço. No estudo da cruz de Cristo, nós estamos falando sobre o serviço sofredor. Servir nem sempre é agradável. Nem sempre é agradável servir. Para algumas pessoas, servir nunca é bom. Mas para outros que até aceitam em algum momento ser servo, isso ainda implica um limite. A partir daqui eu sirvo, a partir daqui eu não sirvo mais. Ou até aqui eu sirvo, a partir daqui eu não sirvo mais. E Jesus nos dá o exemplo de serviço que requer renúncia, vergonha, humilhação, sofrimento. E a pergunta é se nós temos servido em primeiro lugar a Deus, como Deus requer e Deus deseja que nós o sirvamos, acima de tudo fazendo a sua vontade. Temos cumprido a vontade de quem? Temos cumprido a vontade do Pai? Ou temos cumprido, como Jesus falou de uma forma muito veemente, muito severa, muito dura, a sua geração: se vocês são filhos do diabo, porque vocês fazem a vontade dele, no que diz respeito à prática do pecado. Nós somos servos de Deus ou somos servos de nós mesmos? Ou seja, nós estamos inteiramente empenhados a servirmos a nós mesmos, ou dispomos em nosso coração um desejo, uma vontade, uma disponibilidade de servirmos a Deus? Mas não somente servirmos a Deus. De repente, quando analisamos, chegamos à conclusão assim: não, eu não tenho servido a Deus, eu não tenho feito a vontade de Deus. Especialmente aqueles que têm um chamado específico dentro da igreja. Quantas pessoas estão dentro da igreja, têm consciência de um chamado, de uma vocação,
e por alguma razão não estão exercendo, não estão servindo a Deus, né? Mas nós devemos também sermos servos uns dos outros. E aí é onde está o problema, né? Porque alguém pode dizer assim, não, eu sirvo a Deus, né? E aparentemente pode ser, né? Mas esse serviço, ele se dá na prática num serviço mútuo, de servir o outro. Jesus disse assim, olha, vocês não foram me visitar na prisão, vocês não foram me visitar no hospital, vocês não me procuraram, quando eu tive fome, vocês não me deram de comer. E aí o pessoal, quando é que aconteceu isso? Quando é que foi que se deu isso aí, que nós te vimos nu, não te demos roupa, te vimos doente, não fomos, né, te estender a mão, preso, não fomos te visitar? Se quando vocês deixaram de fazer isso a um pequenino desse, vocês deixaram de fazer a mim. Então servir a Deus, servir a Jesus, né, na prática isso se dá quando a gente serve um ao outro, né? Jesus fala sobre o grande valor de sermos servos uns dos outros, né? Para alguns parece vergonhoso, mas Jesus enaltece, ele exalta a condição do servo, né? Ora, se eu, sendo o Senhor e mestre, vos lavei os pés, no contexto do lava-pés, quando ele reúne os discípulos, começa a lavar os pés dos discípulos, eu também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo para que, como eu fiz, vós façais também, né? Ele está falando sobre o serviço, né? Sobre servir, e muitas vezes esse serviço ele envolve uma atitude não valorizada pelo mundo, né? A condição de servo não é valorizada pelo mundo, assim como a condição daquilo que Jesus fez ali, o serviço dele estar lavando o pé, que era o serviço de um escravo, de um servo, né? Pedro chegou a se escandalizar porque ele fez isso. Ele disse, olha, eu vou fazer isso, vocês devem fazer também. Então existe nível de serviço, né? Jesus traz esse caráter, ele dá o exemplo, olha, eu fiz, vocês devem fazer também. Trazer a imagem de Cristo, que é o nosso contexto, significa isso, agir como Cristo agiu, né? E quando fazemos isso, estamos manifestando o seu caráter, né? Em Mateus, no capítulo 20 e no versículo 26, diz assim, não é assim entre vós, pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, esse será vosso servo. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos, né? Devemos servir, e diferentemente do mundo, evidentemente, essa condição por Jesus é enaltecida. Então ele disse, olha, você quer ser grande, você quer ser o maior, você quer ter valor mesmo diante do reino de Deus, no reino, na perspectiva do reino, você quer ser grande, então seja lá o servo de todos, né? Porque servo de todos não é fácil. Ser servo da esposa, do esposo, ser servo dos filhos, né? Agora ser servo de alguém, de repente, é muito desagradável, né? Mas ele disse, seja esse servo de todos. Então essa disponibilidade de servir, independentemente de quem seja a pessoa, né? Amém? Amém. Finalmente, o grande chamado de Deus para nós, né? Deus nos chama para nós sermos santos. Amém. Porque Ele é santo. Essa é a vocação, né? Deus não nos chama para nós continuarmos
imundos, continuarmos nos sujando, né, no mundo, no pecado. Jesus Cristo, quando ele está escrevendo, quando ele está falando perdão, através das cartas, no Apocalipse, numa das cartas ele disse: o santo é quem diz, né? Quem está falando para vocês é aquele que é santo. Eu não sei se você já percebeu, mas ele fala em cada uma das cartas, ele fala um aspecto seu. E nessa carta, que é escrita justamente à igreja de Filadélfia, ele diz assim: ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo. Então Jesus, ele é santo, separado, né? Não se contamina. Essa santidade, esse ser santo, diz respeito à separação. Não exclusão, não confinamento, mas não contaminar-se, muito embora esteja, né, pela própria vida, as relações, os contatos que a vida nos propõe e muitas vezes até nos obriga, né? É impossível. Nós, então, só se nós ficássemos reclusos, né, lá num monastério, mas não é isso. Jesus disse que na sua oração do Getsemane, ele não está pedindo ao Pai para que nos tire do mundo, mas que nos livre do mal, para que a gente não se contamine, né? Então, nós temos que amar como ele amou, nós temos que servir como ele serviu, e nós temos que ser santo, porque ele é santo, né? Jesus Cristo, sendo santo, ele se fez pecado na cruz, sem ter conhecido o pecado, né? Ele em tudo foi tentado, mas ele não pecou. E nós, amados, fomos chamados para sermos santos. Romanos capítulo 1, a introdução da carta aos Romanos, no capítulo 1 e no versículo 7 diz assim: a todos os amados de Deus que estais em Roma, chamados para serdes santos. Chamados para serdes santos. Graça a vós outros e paz, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo, né? E quando Paulo escreve a sua carta aos Efésios, capítulo 1 também dos Efésios, o apóstolo se refere à igreja nesse sentido. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso. E no capítulo 4, ele fala a respeito dessa vocação, né? Esforçando-vos diligente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados, numa só esperança da vossa vocação. Paulo diz que nós, aos Efésios, nós fomos chamados para sermos santos. Sermos santos. Sermos santos. Também em 2 Coríntios, capítulo 1, 2 Coríntios, capítulo 1 e versículo 1 também. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, a igreja de Deus que está em Corinto, a todos os santos em toda a Acaia. Então, não somente a palavra refere-se à igreja
como o povo que é chamado como santo, mas a Bíblia nos diz da nossa vocação, que Ele nos chamou, né? Ele nos chamou para sermos efetivamente santos, ou seja, no sentido de nos separarmos, né? De nos separarmos da contaminação, né? Isso não significa que nós temos que nos separar das pessoas, que nós não podemos ter contato com as pessoas, que nós não podemos nos relacionar com as pessoas. Seria até uma contradição, porque nós fomos chamados também para evangelizar, nós fomos chamados para falar do Evangelho, e isso implica em contato, e muitas vezes até um tempo de conhecer a pessoa, né? Para você conquistar, muitas vezes, uma pessoa essa que você está visando falar de Deus para ela, né? Então seria impossível isso se nós simplesmente nos afastarmos das pessoas. Mas o que nós estamos falando é que Deus requer de nós santidade. Nós não devemos pensar como o mundo, nós não devemos falar como o mundo, nós devemos agir como o mundo. Mas porque Ele é santo, então nós devemos também ser santos. O apóstolo Pedro, na primeira carta de Pedro, no capítulo 1 e no versículo de número 15, ele diz assim: pelo contrário, né, versículo 14, como filhos da obediência, não vos moldeis ou amoldeis as paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também, vós mesmos, em todo o vosso procedimento, porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Então, isso nos identifica com Cristo. O que nos identifica com o caráter de Cristo? A forma como nós amamos, a forma como nós servimos a Deus e as pessoas, e a forma como nós vivemos. Amém?